Cara, e a sensação durante os tiros, cara, do coração, dessa coisa acelerada, sentir o corpo baixando o batimento e, nossa, cara, é muito louco, é muito louco. Né? É inexplicável. É só quem faz que sabe o que é. Tem uma coisa que eu aprendi muito com a corrida. Ela não é uma questão só de músculos, não é uma questão só física. Ela é muito mental, muito mental. Sua cabeça sempre fica pensando, por que você tá fazendo isso? Por que você não tá na sua cama, deitada, que é mais confortável? A sua mente fica tentando te dar golpes o tempo todo. É incrível isso, o tempo todo. Então, é assim, quando você coloca dedicação, né, determinação no negócio, você fala, não, eu vou fazer, aí você vai. Tô dormindo melhor, não tô sentindo aquele cansaço que eu sentia. Então, assim, tudo isso é relacionado à corrida, né? A corrida que está proporcionando isso. Você vê, qualidade de vida. A corrida me mostrou que eu tenho capacidade para alcançar o que eu quiser, né? Na parte de atividade física, ou parte profissional, na parte intelectual. Então, assim, basta eu querer manter a disciplina e a constância, né? Então, isso meio que impacta na minha vida, né? Eu conheci a corrida esse ano, tenho certeza e posso falar de boca cheia que transformou a minha vida, né? Hoje eu falo para as pessoas, eu falo de corrida, eu falo que o esporte transforma vidas e realmente transforma. Eu e a minha esposa, né, a gente descobriu esse mundo e não é uma fase, a gente já sabe que não é uma fase, é uma coisa que a gente vai levar para a vida, né? Fala corredor, fala corredora, sejam muito bem-vindos à semana Bastidores da Corrida. Meu nome é Nilson Rocha, eu sou corredor, treinador e criador do projeto Let's Go Run. Nessa semana eu vou te mostrar o caminho para você iniciar na corrida ou melhorar os seus tempos nos 5 ou 10 quilômetros. Mesmo você que está dando os primeiros passos, até você que quer melhorar o seu tempo, melhorando sua resistência, o seu fôlego, ou até mesmo você que alega falta de tempo para treinar, assim como alguns dos meus alunos. Meu nome é Tabata, eu sou de São Paulo e eu sou analista de auditoria. Há 6 meses, 1 quilômetro para mim, correndo, esbaforida, assim, o ar faltava, era super difícil. Eu estava muito acima do peso. Muito. Eu consegui já emagrecer 15 quilos. E eu vejo que hoje eu tenho mais fôlego, eu tenho mais resistência, eu consigo correr muito mais quilômetros sem caminhar. Eu não desisti e eu tô colhendo os frutos. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar no que eu cheguei. Nunca mesmo. Meu nome completo é Reginaldo Rodrigues da Silva, né? Sou transportador escolar na cidade de Goiânia. Os 5 km eu estava correndo aí 42, 43 minutos. Sábado eu fiz em 25,59, um pace 5,19. E foi seu melhor tempo da vida? Foi o melhor tempo. Meu nome é Emerson José Witkowski, eu falo de Estrela, Rio Grande do Sul. Eu trabalho de servente de obras, serviço puxado, né? Não é desculpa para conseguir os teus objetivos, né? Eu fiz só 3 provas, né? Que daí deu a pandemia, eu comecei em 2019 ali, né? E a que eu fiquei campeão, eu fiz em 2024. E agora? Queria ver agora, né? E essa última do treino foi quanto? 18h40, se eu não me engano. Tô louca? Eu sou a Sara, eu sou advogada, eu moro em Cuiabá. Eu, assim, comemorava quando eu conseguia correr 1 quilômetro inteiro. Agora eu já tô correndo 5 sem parar, né? E estamos indo para o 6. E evolui bastante, bastante mesmo. Meu nome é Kaique, Ciências Contábeis, né? Atuo na área já, sou de Londrina. E 5 km eu te corri em 30 minutos, eu acho, 29,50, eu acho. Agora, sábado, eu fiz 5 km em 27,10. 27,8. Meu nome é Camila, tenho 24 anos, eu moro na cidade de Cotia e eu sou professora de inglês. Eu sempre corri, mas daquele jeito, eu corria e só corria. Os meus 5 km rodavam em volta de 36 minutos. Isso parando, pegando ar, literalmente morrendo. Hoje eu faço 31, 30 e assim, de começar bem e terminar bem. Sou Poliana, falo de Curitiba. 5K... eu estava um pouquinho abaixo de 30, eu acho que eu cheguei a fazer assim nos 29, 28 alto, assim.
Agora acho que eu chego a 26. Meu nome é Rafael, eu sou arquiteto, eu sou de Valinhos, deu 4,30 de pace médio no 5 km, né? Fazia em 5 e pouco antes, quer dizer, eu diminuí 30 segundos por quilômetro. Então, cara, é uma puta evolução, sensacional. Bem, todas essas pessoas chegaram aos seus resultados porque elas seguem um método que tem 3 princípios e 3 fundamentos básicos que todo treinamento esportivo deve ter. Quais são eles? Primeiro, a individualidade. Segundo, a especificidade. E o terceiro, a progressão. Eu vou explicar brevemente o que é cada um. Individualidade, ou seja, eu te conhecendo, eu consigo entender quais serão as suas cargas de treino através de testes para entender qual o seu atual condicionamento físico. Segundo ponto, especificidade. Qual que é o seu objetivo? Você está iniciando na corrida? Você quer melhorar os seus tempos? Qual que é o seu objetivo? Isso é ser específico. A gente treinar corrida para o seu objetivo e não para um determinado objetivo geral. É específico. E a progressão? É claro que essa progressão ela não vai ser sempre linear, ou seja, sempre subir a escada. Ela vai ser uma progressão ondulatória, mas que sim, vai ter um empilhamento de resultados dentro desse processo. E muito mais do que isso, essas pessoas, esses meus alunos, eles entenderam que treinar corrida é diferente de você colocar o tênis e sair para correr, que é o que a maioria pensa que é. Eu vou colocar o meu tênis, vou sair correr e sair treinando. Mas qual que é a diferença? É que essas pessoas sabem o que treinar. Ou seja, o que eu estou fazendo para treinar? E o porquê que eu vou fazer isso aqui e não vou fazer aquilo ali. Porque tem uma conversa prévia e tem essa clareza no seu objetivo, a clareza no seu processo. Aí você deve estar pensando assim, mas Nilson, peraí, você nem me conhece ainda? Você não sabe meu objetivo, não sabe a massa corporal, não sabe como que eu tô? Eu não sei o que cada um está querendo nessa semana, mas eu tenho a tranquilidade de falar para você que se você veio aqui buscar iniciar na corrida de rua, eu vou conseguir te levar a dar os primeiros passos. E se você veio aqui para baixar o seu tempo nos 5 ou 10 km, eu também tenho a tranquilidade de te falar que você vai melhorar o seu tempo, porque você vai pegar muito conteúdo precioso e que vai agregar valor para o seu empilhamento de resultados. Mas afinal, por que correr? A gente está aqui agora, nessa semana especial, mas por que correr? Basicamente, eu costumo falar que a corrida ela não é o fim. Você pode estar aqui, eu quero começar a correr, mas o fim não é a corrida, ela é um meio. E qual que é esse meio? Esse meio que vai te levar até mais uma qualidade de vida, vai ter melhor saúde. Isso é o ponto importante, para que você tenha essa qualidade de vida aumentada e também a sua saúde. E aí eu trago para vocês um estudo recente da Universidade de Harvard, que perguntaram a importância da atividade física para as pessoas. E elas, concluindo, elas relataram que realmente elas se preocupam com o condicionamento físico delas e que isso ajuda nas tarefas do dia a dia. Ou seja, elas têm mais disposição no seu dia a dia. Isso é legal. Você entender que o objetivo da atividade física e da corrida, especialmente, é te dar mais disposição, é ter mais qualidade de vida. Eu separei alguns inúmeros benefícios aqui, para você entender um pouquinho mais. Mas, por exemplo, diminuição da ansiedade vai ajudar. Combate à depressão. Redução do estresse. Isso ajuda muito. Quando eu estou estressado, eu vou correr um pouquinho, eu já melhoro, tenho um pouco mais de clareza, isso ajuda demais. Melhora do sono, melhora da autoestima, porque é claro, se você tem um objetivo como emagrecer, isso vai te ajudar a te dar uma maior autoestima. Vai fortalecer os seus músculos, os seus ossos e, claro, vai aumentar a sua expectativa de vida. Vai aumentar. Então, dentre esses diversos benefícios que a corrida nos traz. E eu quero falar para você que durante essa semana, Bastidores da Corrida, você vai entender, você vai conhecer os principais erros cometidos. Seja você que ainda não corre ou você que já está correndo e está buscando melhorar sua performance. Você vai entender quais são os treinos que vão te ajudar a te dar mais velocidade, que vão te ajudar a melhorar o seu fôlego, a te dar mais resistência, seja você iniciante ou avançado. E também, a minha missão aqui nessa semana
você vai entender um pouquinho mais como ter longevidade na corrida de rua, porque isso é importante. Afinal de contas, não sei você, mas eu quero correr até o fim dos tempos, até onde eu não consigo correr mais, porque o nosso jogo é o jogo do longo prazo e essa longevidade ela vai ser importantíssima para nós. Mas antes de a gente entrar no conteúdo denso e super importante que a gente está aqui para entender, eu quero falar um pouquinho sobre a minha história, sobre como eu conheci a corrida e como a corrida transformou a minha vida, dos meus familiares, de dezenas ou até mesmo centenas de pessoas que estão próximas a mim. Então bora lá, entender um pouquinho mais. Tudo começou em 2009 com um convite. Assim como você aceitou o meu convite para estar nessa semana Bastidores da Corrida, ou algum amigo mandou o link para você está aqui agora, comigo também não foi diferente. Só que o meu convite foi um pouco mais direto. Em 2009 eram outros tempos, uma outra pegada, a internet não estava tão no alto assim. O meu convite foi assim, foi do meu tio e falou: Rodrigo, me chama de Rodrigo na família porque meu pai também é Nilson. Mas, Rodrigo, vamos correr uma prova comigo? Eu falei, caracas, correr uma prova? Pô, legal, eu aceito, vamos lá. E não sei se vocês, tem muitos corredores aqui que ainda não participaram de uma prova presencial. Porque a gente está no período de pandemia, 1 ano e meio já de pandemia, e talvez seja o seu caso de não ter participado ainda, mas eu tenho certeza que é questão de tempo para você participar da sua primeira prova e com certeza correr super bem depois desses conhecimentos que você vai pegar durante essa semana. Mas as provas normalmente acontecem no domingo de manhã, então é bem cedinha a largada, e meu tio chegou a me buscar umas 5 e pouco da manhã, e eu fui com ele. Cheguei lá, me inscrevi para prova de 5 km. Tinha 5 ou 10? Falei, pô, 10 não. 5 já é loucura, mas eu vou para os 5. E fui para os 5 km. E aí, chegando lá, eu me senti de verdade o patinho feio. Sabe? Tem tudo patinho amarelinho e tem o patinho marrom, patinho cinza. Eu era o patinho cinza ali. Falei, meu Deus do céu. Cheguei aquela empolgação, a galera começou a fazer aquecimento. Eu falei, como que faz? Eu comecei, repetir os movimentos da galera, não sabia o que fazer. Já tinha os grupinhos deles e tudo, e eu tava ali meio, né? Aí conversei com meu tio, peguei os conselhos dele, porque ele já era um corredor mais experiente, tinha mais bagagem já, e naquela época eu pegava conselhos com o meu tio, que era que eu tinha contato, e também na época tinha muitas revistas, mas eram revistas mais caras, então não tinha tanto contato para pegar dicas de corrida. Então o meu tio era a minha referência. E aí ele me deu algumas dicas, falou, ó, faz isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso. E aí eu falei, tio, beleza, deixa comigo. Pegamos, fomos pro funil de largada, aquela galera já, largamos lá atrás, tranquilo, pô, deu sinal, falei, caraca, vai começar. E aí, quando eu passei o pórtico, eu saí. Mas saí numa disparada, saí bem forte, bem rápido assim, tipo Bolt. De verdade, saí muito rápido. E aí, é claro, né, tudo pra mim era novidade, né? Nunca tinha corrido, nunca tinha participado de uma prova, aquela adrenalina, aquela empolgação e saí forte. E aí, é claro, né? Chegou no ponto crítico da prova, que na prova de 5, depende do seu nível de treinamento, mas para mim o ponto crítico foi no 2,5, 3 km, nessa margem ali. E aí eu vi que eu estava quebrando. Talvez você não saiba o que é quebrar. Quebrar numa prova, quebrar numa corrida, o que é? É quando você corre, está correndo numa velocidade de 10 por hora, por exemplo, e você cansa tanto que você vai correr a 7 por hora. Então a distância dos seus paces ela é muito grande. Isso significa que você quebrou na prova. E eu realmente tinha quebrado. Chegou no ponto que na metade da prova eu falei, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de ter uma água. Cadê a água? O ponto de hidratação. E aí chegou a hidratação, perto do km3. Eu diminui o ritmo, tomei água, não parei. A minha meta era não caminhar. E aí eu não precisei caminhar. Tomei água, eu falei, cara, agora dei uma recuperada. E eu vi um grupo de pessoas que estava meio próximo de mim, assim. Eram 3 ou 4 corredores. E aí eu peguei e falei, vou acompanhar eles, estão no ritmo legal aqui. E eu fiquei uns 20, 30 metros ali perto deles ali. Falei, eu não posso distanciar deles, eles não podem distanciar de mim. E eles distanciavam um pouco, eu conseguia puxar e estava meio próximo. Aí eu falei, quer saber, eu vou achar uma outra estratégia. Qual foi a minha estratégia? Comecei a olhar placa de rua, olhar poste. Eu falava, vou chegar até aquele poste. E chegava no poste, agora eu vou até o outro. Vou até a esquina. Então eu consegui achar minha motivação durante um ponto crítico, durante um momento, né, importante da prova. Isso é legal para você, talvez que fazer a primeira prova, é você achar grupos que são próximos do seu ritmo. Se não tem, define uma meta para você ter motivação durante a sua prova, isso é super importante. E aí, consegui chegar.
cruzei o pórtico, peguei a fruta, peguei o isotônico. Nossa, tava cansadérrimo, tava tipo exausto demais, né? Sofri muito minha primeira corrida. E aí, Nils, qual foi seu tempo? Eu não sei meu tempo, porque naquela época eu nem fui com relógio, ou seja, eu nem controlei minha intensidade. Eu só saí correndo. Falei, cara, é prova, é adrenalina, eu vou sair, eu consigo. E acabei, né, quebrando, mas achando uma estratégia no meio ali que me ajudou demais. E aí, quem já correu no limite, quem já participou de uma prova e deu o seu máximo, sabe que é exaustivo e você fica realmente dolorido no pós-prova. E aí no pós-prova eu digo pra você, eu cheguei em casa já meio tudo travado, parecendo um robô assim, tipo, nossa, tô cansado, tô muito dolorido, porque eu não treinava, não fazia nada, né, fui correr forte ainda. E aí você já sabe, domingão normalmente depois da prova é um almoço em família e depois sofá a tarde inteira, não tem nessa. E aí eu gostei tanto, falei, experiência legal. E eu comecei a participar de mais provas. Comecei a fazer mais provas e tudo mais. E aí eu tenho uma ligação para você aqui, ó. Comecei a fazer mais provas, falei, cara, eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar. E eu comecei a correr durante a semana. Isso que eu não corria, eu só fazia provas. E aí eu comecei a treinar durante a semana. E aí vem aquele, né, velho dilema, né? Eu comecei a treinar durante a semana e aí eu tive uma pequena evolução. Porque eu corria só durante a prova, final de semana. Eu comecei a correr durante a semana, eu aumentei minha exposição à atividade física e eu tive uma pequena evolução. Mas era pequena evolução, aí eu tive uma estagnação novamente. Ou seja, eu não tinha uma evolução que me dava ânimo assim para continuar treinando durante a semana. E aí é claro, né, que eu não sabia que eu não estava treinando corrida, porque o que eu fazia era treinar contínuo. Eu saía de casa e corria 5 km. Eu ia até próximo de um parque que tem aqui na minha casa, que é o Parque São Lourenço, aqui em Curitiba. Eu ia estar lá, voltava, pegar uma subida e uma descida, mas sempre com um estímulo contínuo. E eu fiz isso até 2012, 2013, que é onde realmente eu comecei a treinar corrida. E aí, por que eu falo que o convite mudou a minha vida e também pode mudar a sua vida? Porque o meu tio me influenciou para isso e o meu primo, né, o filho do meu tio, esse mesmo, ele me influenciou e me motivou a fazer educação física, porque ele estava cursando e eu falei, cara, eu quero trabalhar com corrida de rua. Eu já sabia que eu queria trabalhar com corrida de rua, eu já entrei com um objetivo muito específico. E durante esse tempo de treinamento, de estudos, de realmente um aprofundamento maior na corrida de rua, eu me formei, né? Fiquei 5 anos depois, entre estágio e treinador efetivo, eu fiquei 5 anos atendendo numa das maiores assessorias aqui de Curitiba, e isso me deu muita bagagem, porque eu atendi públicos de todos os tipos, desde pessoas que estavam do extremo zero, até pessoas que queriam performar, pessoas que queriam perder peso, até pessoas que queriam melhorar a qualidade de vida, queriam melhorar a performance. Então eu consegui atender diversos públicos, e isso fez com que eu tivesse muita experiência para conseguir lapidar até chegar na minha melhor versão. Ou seja, eu consegui lapidar o meu método e chegar na minha melhor versão. E eu costumo falar que a melhor versão não é apenas para os meus alunos, mas também para mim, porque eu sou um treinador pele em risco. Ou seja, o que eu falo, eu faço. No mínimo, eu já apliquei. O que eu te pedi, eu já apliquei para mim, porque eu sei que isso dá resultado. E aqui eu compartilho com vocês um pouco das minhas melhores marcas. Nos 5 km eu tenho 16 minutos e 20, nos 10K 34 e 30, nos 21K 1 hora e 15 e nos 42 2 horas e 53. Então esses são os meus melhores tempos. E aí a partir disso, ou seja, minha melhor versão, eu consegui entender a minha metodologia e criar ela, teve a grande virada. E essa grande virada, ela foi super importante para mim. Por que foi super importante? Porque aconteceu dentro da minha casa, dentro do meu espaço, que eu estava há anos já correndo, treinando corrida, já estava formado em educação física, atuando como treinador, até que um certo dia o meu pai fez um check-up, aqueles exames de rotina anuais, e teve um ultimato do médico. Meu pai também se chama Nilson e fala, Nilson, ou você muda, ou você muda. Não tinha outra estratégia. Ele já estava pré-diabético, com hipertensão, colesterol, triglicerídeos, ou seja, estava tudo que tinha de combo de ruim, estava nele. E eu digo para você, meu pai hoje está com 58 anos. Isso foi há 4 anos atrás. Então, com 54 anos de inatividade física, me acompanhava nas corridas, mas não tinha hábitos saudáveis, não tinha uma prática regular de exercício físico. Então, pensa você, 54 anos, e talvez seja o seu caso agora, de mudança de hábitos.
E aí, eu lembro até hoje que a gente sentou na mesa depois desse ultimato, a gente elaborou um plano de ação e eu falei, a minha parte eu vou fazer, porém, ninguém muda ninguém. Você tem que escolher por você, não é pelo seu filho, pela sua mulher, pelo seu filho, não sei, mas você tem que escolher por você. Ninguém muda ninguém. O que você tem que querer é se comprometer na transformação. E o meu pai teve muita força de vontade, pois você ter 54 anos de inatividade e mudar, isso mostra muito. E foi muito legal porque hoje meu pai saiu Quem conhece meu pai sabe que a evolução foi absurda. Ele saiu do extremo zero, começou com caminhadas e hoje ele corre os 5 km para 34 minutos. Para você pode ser devagar, pode ser rápido, eu não sei, mas é a realidade dele que ele conseguiu transformar. E é claro que a minha mãe teve uma parceria, porque ela também não tinha hábitos saudáveis, e ela entrou na jogada e foi uma grata surpresa, porque minha mãe tem um baita potencial de correr, e ela, com seus também 58 anos de vida, correndo há 4 anos, ela já alcançou a marca de 24 minutos nos 5 km, vindo de um histórico sedentário. Então isso foi uma extrema felicidade para mim como treinador, como filho, ver que ela tem um potencial, ver o meu pai sendo transformado, meu pai alcançando marcas talvez inimagináveis tempos atrás. E a ideia foi justamente essa. Depois que eu transformei a minha família, eu resolvi utilizar o poder da internet para chegar até mais pessoas e mostrar que é possível você ser transformado. Porque o meu propósito é te dar qualidade e segurança. Seja você que está iniciando agora ou você que quer melhorar seus tempos. Porque é possível, só que com qualidade e segurança vai ser muito mais fácil. E aí a gente vai agora iniciar as nossas 2 partes práticas. Né? A nossa primeira parte prática vai ser o aquecimento. Eu vou te mostrar lá na área externa o que é o aquecimento, quais são os movimentos, os exercícios que você pode fazer antes de começar a corrida. Então vão comigo lá fora e simbora! Vamos lá para a primeira parte prática da aula sobre o aquecimento. Bem, a primeira parte de todo o treino deve ser composta por um aquecimento. E eu vou te mostrar aquecimentos importantes que você pode fazer dentro da sua própria casa. São movimentos articulares. Para que servem os articulares? Para você realmente lubrificar as articulações e liberar o líquido chamado sinovial. Esse líquido vai poder até mesmo prevenir aquelas dores meio chatas no primeiro, segundo quilômetro de corrida, aqueles primeiros minutos, sabe? Então, são esses exercícios que eu faço antes de sair de casa para o treino, já para preparar a nossa musculatura. O que eu vou fazer? A gente vai fazer de 20 a 30 segundos ou 10 repetições cada movimento. Você vai abrir e fechar o braço, vamos movimentar já. Importante é aquecer também a região dos ombros, são trabalhadas, sobe e desce. Aí depois você pode fazer uma rotação de tronco. Aí após isso a gente vai para os membros inferiores. Liberar a região do quadril com rotações para um lado e para o outro. Sempre repita os 2 lados. Aí depois abraça o joelho e solta. Abraça o joelho e solta. Terminando isso, a gente vai fazer um aquecimento de região interna de coxa. Vai afastar a base e para um lado para o outro. Já é um movimento dinâmico de ativação da musculatura que também vai ser exigido durante a corrida. Terminando isso, lubrificar os tornozelos. Então você percebeu, né? Lá de cima fomos descendo até chegar no tornozelo, para um lado e para o outro também. Movimentação dinâmica, ativa a panturrilha antes de sair de casa. Importante bombear esse sangue que está lá embaixo, esse retorno venoso. O próximo movimento a gente vai fazer aqui, ó. Você vai segurar em algum lugar e vai fazer a movimentação dinâmica, balística. Vai para frente e para trás, já para aquecer quadril e também posterior de coxa. As 2 pernas. E no último movimento, para a gente levar um pouquinho a frequência cardíaca, eu quero que você faça uma corrida no local de 30 segundos até 1 minuto. Então aqui, ó. Vai puxar o joelho e vai fazer uma corrida estacionária. Já para você já preparar o seu corpo para ir para a atividade. Bem, alguns movimentos que vão te ajudar, sem sombra de dúvidas, para você não sair e dar aquele susto no corpo de uma vez. Nossa, eu estou correndo. Prepara o seu corpo e aí depois você começa o seu treinamento. Vamos lá para dentro? Bora! Boa, e aí? Comenta aqui embaixo. Você já fazia aquecimento? Você faz aquecimento? É exercício novo? Você já conseguia fazer esses movimentos?
Já conhecia eles? Ótimo! Agora a gente vai para a parte teórica. Eu vou comentar com vocês os 5 principais erros cometidos por quem já corre ou quem está começando a correr. Mas antes desses 5 erros, eu vou falar para vocês um pouquinho das 4 partes que compõem uma sessão de treinamento, para você ver como é muito diferente você pegar o tênis e sair correndo e você treinar a corrida. Bem, a primeira parte é a parte do aquecimento, que vai ser o articular, você acabou de ver, e um movimento, e um trote ou uma corrida leve para preparar o seu corpo para o estímulo principal. A segunda parte, eu recomendo que você utilize em treinos mais intensos, que é a parte técnica. E já vai um spoiler aí, que na hora 2 vai ter um pouco de técnica de corrida, hein? A parte técnica, os educativos e corrida. A terceira parte é a parte principal do treino, ou seja, onde é a parte mais intensa, se for um treinamento intervalado ou um fartlek, que você vai entender isso aí mais pra frente. E a última parte, a quarta parte, é o desaquecimento ou a volta calma. Você faz um trotezinho um pouco mais leve, vai ter o alongamento no final, se você quiser fazer a aplicação do alongamento, mas basicamente é o trote final ali para você acumular um pouco mais de volume. Mas vamos lá para os 5 principais erros que corredores iniciantes ou avançados fizeram ou ainda fazem e que estão prejudicando a sua performance, a sua evolução na corrida de rua ou a sua iniciação. O primeiro que eu vou declarar guerra aqui, desses 5 erros, eu vou declarar guerra contra eles. O primeiro é colocar o tênis e sair correndo. Pessoal, correr é diferente de treinar corrida. Por quê? Treinar corrida tem um objetivo, tem um porquê, você sabe o que está fazendo. Isso tem muita vantagem na hora de você ter um resultado. Você tem a clareza de que isso é importante para você e que hoje não é o dia de correr forte, é que amanhã é o dia de correr forte, é que hoje você não está preparado para correr forte e você vai ter que sofrer um processo de treinamento até chegar em intensidades mais altas. Você hoje talvez não corra 5 km, não corra 1 km, mas o processo ele vai ser gradual. E isso diferencia pessoas que correm e colocam o tênis para sair correndo. Porque correr pode ser simples, mas não é fácil. Todo mundo pode correr, colocar o tênis e sair correndo, mas não é fácil. Você ter uma progressão, você ter um objetivo com aquilo. E é claro que se eu conheço uma pessoa que vai me levar com mais segurança e com mais qualidade para aquilo, eu costumo seguir aquela pessoa, porque ela tem uma expertise maior naquele assunto que eu não tenho e que eu quero entender, que eu quero chegar lá. E vocês estão aqui, querem chegar lá. Seja baixar o tempo, querem chegar nos primeiros 5 km, mas vocês querem. Então, colocar o tênis e sair correndo não é uma estratégia muito boa, porque você não vai ter qualidade e segurança envolvida no processo. Segundo erro cometido, correr sem caminhar. Pessoal, por que eu estou declarando guerra correr sem caminhar? Porque talvez você acha que isso é legal, porque caminhar tem um preconceito. Nossa, se eu caminhar, eu não vou melhorar. Porque eu posso correr contínuo, consigo correr, então eu não preciso caminhar. Mas calma, qual que é o objetivo do seu treino? Talvez seja um treino de velocidade e você vai precisar caminhar, porque fisiologicamente falando, você tem que recuperar a sua musculatura, recuperar a sua capacidade cardiorrespiratória, cardiopulmonar, para aplicar uma nova carga de treino, uma nova intensidade. Você está iniciando na corrida, se você correr até cansar, sem caminhar, você vai ter um volume de treino muito baixo. Ah, eu corro 2 km todo dia. 2 km todo dia? O que vai agregar valor nisso? É porque eu consigo correr sem caminhar. Mas você não precisa ficar com esse bloqueio na mente, que se eu caminhar não vou ter evolução. Isso é o contrário. Você tem que caminhar porque são objetivos diferentes. Então correr sem caminhar não é legal. Você correr o máximo que consegue, recupera, o máximo que consegue, recupera e fica assim, não tem meta, não tem alvo, não tem nada. Na primeira repetição você pode fazer 10 minutos, na segunda você pode fazer 5, depois volta para 10, é perdido. Então a caminhada, ela tem um objetivo, que é você descansar e conseguir aumentar o seu volume ou sua intensidade. Você que está iniciando é o seu volume, porque você tem que caminhar para ter um novo estímulo, caminhar para ter um novo estímulo. E você que está melhorando seus tempos é para aplicar intensidade. Você tem que aplicar intensidade. Só que se você não caminhar, você não vai recuperar. Eu posso ficar parado? Pode também. É uma alternativa. Mas esqueçam esse mito de que eu não posso caminhar porque eu já corro contínuo. Eu corro há 12 anos e eu faço treinos com caminhadas no meio, porque é o treino. Terceiro, correr muito ou todos os dias.
Esse aqui eu tenho que declarar guerra. E se você está aqui comigo e corre todos os dias, você vai aprendendo essa semana que você não precisa correr todos os dias. E eu digo para você, até corredor profissional descansa no domingo. Muitas vezes. E você que está corredor amador aí, não, porque eu já estou correndo 5, 10 quilômetros, eu tenho que correr todos os dias, e porque eu gosto demais, eu sou apaixonado pela corrida. Eu também sou apaixonado pela corrida, mas eu também tenho a clareza de que se eu fizer isso, correr todos os dias, vai ter mais impacto, vai ter mais esforço e o meu corpo não vai estar descansado. E um corpo descansado não gera resultado. Ah, é verdade, estou meio cansado, sempre corro meio cansado, mas é que eu já sempre corro assim, né? Sempre fiz isso. Não, esquece! A partir de hoje, você não vai correr todos os dias. Porque você vai ter um controle da sua carga de treino e da sua intensidade, volume e intensidade. Você vai ter esse controle. E você precisa descansar. E no dia que você descansa, não precisa ficar assim, eu não fiz nada hoje. Você pode fazer um alongamento, fazer um treino de força que vai agregar valor na sua corrida, só que não vai ter impacto todos os dias. E é claro que você vai aumentar a sua exposição, você vai ter mais impacto e você pode gerar mais lesão. E normalmente os corredores não estão fortalecendo da maneira que precisam. Como que é a maneira que precisa? 2 vezes na semana. Não fazem. Não conseguem fazer. Mas eu não gosto. Né? Crianças fazem o que gostam. Adultos fazem o que tem que ser feito. Então aproveite esse dia de descanso e faz um treino de força. Vai te ajudar muito. Então, correr todos os dias ou correr muito, você consegue tirar esses dias, colocar coisas novas e agregar valor. E mesmo assim correr mais rápido ainda. E acelerar o seu processo de treinamento. Quarto ponto, não treinar leve. Você está querendo dar seu tempo, você fala, cara, agora eu só vou correr forte agora, porque eu não tenho porque eu já consigo correr. E só corre forte, só corre forte, só corre forte. Vou dar um exemplo, o teu recorde de 10 km é 50 minutos. Pace de 5. E você sempre corre para 5,10, 5,15. É muito próximo do seu pace. E a sua maior exposição durante a semana vai ter que ser na intensidade leve, porque intensidades altas geram mais impacto, geram mais estresse na musculatura, ou seja, é mais agressivo. E se ficar treinando só forte, você pode vir a ter uma lesão. Então a alternância de intensidades é super importante e você vai treinar muito mais na carga leve do que na carga forte. Muito mais. Porque você tem que ter mais exposição, mais rodagem, mais tempo, mas vai ter que ter treinos intensos. Mas não é só treinar forte. Então, você não treinar leve, tá errado. Tem que colocar o leve, galera. Porque vai te dar segurança no processo e você vai conseguir se expor mais à corrida. Vamos para cima? E no quinto erro mais cometido entre vocês, iniciantes e avançados, é não controlar a intensidade. Por que isso é um erro, Nilson? Não controlar a intensidade. Porque você não tem números, não tem métricas. Eu faço um percurso perto de casa que dá 5 km todo dia. Tem dias que eu nem levo o relógio, nem levo o celular. Tá, mas e como que você vai entender como está o teu processo de evolução? Não precisa ser relógio com GPS, pode ter um cronômetro, relógio com cronômetro, pode ser um aplicativo de celular, tem vários aplicativos que vão te ajudar a controlar a intensidade. E por que isso é importante? Para no dia da sua prova presencial, que você vai fazer isso, você fala, no KM3 normalmente eu canso mais, então vou soltar um pouquinho mais no começo para guardar uma energia para chegar lá. Ou no treinamento, eu larguei muito forte, por isso eu quebrei. Teu primeiro pace foi 4,30 e o KM3 foi 5,30. Olha a variação que você teve. Por quê? Porque você não controlou a intensidade no começo. E não controlar a intensidade demonstra que você não tem o controle de percepção corporal e também de treinamento, ou seja, você não está treinando corrida. Por isso você tem que controlar a sua intensidade. E não controlar, eu vejo muitos corredores fazerem isso, de não saber seus números. Deu 5 km para 30 minutos. Tá, mas e como foram as parciais? Sei lá. Você pode ter morrido no final? Acho que morri, mas para quanto? Não sei. Tem que ter métrica. Quem analisa a métrica vai ter evolução na corrida, vai ter crescimento. Não tem como. Então, o quinto principal erro é não controlar a intensidade. Então, por que você tem que controlar? Para ter métricas, números e conseguir trabalhar em cima deles para você evoluir e controlar a sua intensidade, que é um fator importante para a sua performance. Esses foram os 5 principais erros cometidos. Seja você iniciante, que às vezes não está fazendo esses erros, então não cometa eles, até você que talvez já tenha passado por eles, mas talvez não tenha corrigido. Então agora é a hora de você
ir para ação e anotar esses 5 erros e não repetir mais. O que vai te levar para o próximo nível da corrida, sabe o que é? É o conhecimento. E nessa semana você está tendo muito conhecimento. E eu digo para você ter clareza nos seus objetivos, é importante ter o conhecimento. Clareza vem com conhecimento. Se você não tiver clareza, você tem 2 caminhos a tomar, basicamente. O primeiro dele é você não passar dos estágios iniciais de treinamento e começar aquelas frases: ah, mas não dá certo, eu não consigo, a corrida não é para mim. E aí você tende a ter mais propensão a parar de correr, porque você não vê evolução, você não consegue passar daquele start inicial na corrida, e aí você começa o quê? Parar de treinar. Vai te levar até parar de treinar. E o segundo caminho, que é o quê? Você tem resultados, só que tem uma estagnação muito grande, e você não consegue ver essa evolução. E aí com estagnação, não sei você, mas eu quero ver resultado em qualquer área da minha vida. E na corrida não pode ser diferente. E o que acontece? Você fica estagnado, aí vem desânimo, desmotivação, e aí você tende a ter mais pausas ou espaçamentos de treinos muito grandes e que vão ser prejudiciais para a sua evolução e motivação na corrida de rua. Agora, você vai entender que o próximo passo, você vai ter que variar os tipos de treino e as suas intensidades. Porque se você continuar treinando contínuo ou ficar colocando treinos aleatórios, é a mesma coisa que você ficar sempre nos primeiros estágios da corrida. Você não está experimentando algo novo, algo que realmente vai transformar você e transformar os seus resultados. Você deu o primeiro passo, que é estar assistindo essa primeira aula da semana Bastidores da Corrida. Então você já está um passo à frente dos demais corredores. E você entendeu os erros que tanto iniciante quanto avançado cometem ou podem estar cometendo nesse exato momento. Só que na próxima aula eu vou te mostrar a correr do jeito certo. Como assim correr do jeito certo? Eu vou te mostrar primeiro os tipos de treino que vão te dar mais velocidade e que vão aumentar a sua resistência, vão te dar mais fôlego. E também os treinos específicos para você que está iniciando e para você que quer melhorar seu tempo nos 5 ou 10 km. Então, é o jeito certo na próxima aula. Só que eu quero pedir um favor para você. Para você arrastar depois que acabar esse vídeo, acabar essa aula, você arrasta e coloca nos comentários a hashtag #MeusErros. Essa hashtag é a nossa conversa para eu entender qual erro você está cometendo ou você já cometeu, já passou por esse processo, para eu conseguir entender e conhecer um pouco mais de você e ter essa troca. Eu mesmo vou responder os comentários, então depois da aula, rola para baixo, coloca a hashtag #MeusErros e fala um erro que você cometia ou que você vinha cometendo até essa aula e não vai cometer mais. Não se preocupem, eu não esqueci, porque tem a segunda parte prática da aula e nós vamos agora colocar o tênis no asfalto. Agora vamos colocar o tênis realmente para rodar e você vai experimentar treinar corrida. É diferente do que você está fazendo. Então eu peço que você tire o pensamento que você tinha de treinamento e agora siga a metodologia que vai te entregar um resultado nessa semana super especial. Eu separei, é claro, vocês em grupos diferentes, porque não tem como eu colocar todo mundo no mesmo saco. Porque eu não conheço vocês, então eu vou separar bem e você vai escolher um grupo para fazer o treinamento e vai seguir esse mesmo grupo até o final da semana, para que você veja esse empilhamento de resultados. Então agora vamos para a parte prática. Primeiro grupo é o de iniciação. O que é iniciação? É você que não corre ainda e quer dar o primeiro passo, tá? Peso ok, tá um pouquinho acima do peso, não tem problema, mas você quer iniciar, tá? Você quer iniciar. A gente vai realizar 6 séries de 4 minutos caminhando por 1 minuto correndo leve. Então vai dar 30 minutos e sim, só vai correr 1 minuto. Segue a periodização que vai dar certo. Saia para ação. Segundo grupo, perda de peso. Para quem que é esse perda de peso? É para você que está 10, 15, 8 quilos acima do peso. Não é para você que está com 1, 2 quilinhos acima, 3 quilinhos acima no final de semana ali. Não, não é. Porque as intensidades vão ser menores e o volume vai ser menor ainda. Então você que está acima do peso, de 8 para mais, você vai aplicar o quê? 3 séries de 8 minutos caminhando por 2 minutos correndo leve. 30 minutos também. Terceiro grupo, 5 km iniciação. É você que já corre 3 km, 2 km, mas não chegou nos 5 ainda e quer chegar. O treino vai ser
3 séries de 1,2 km correndo leve por 300 metros caminhando. Corre 1,200, caminha 300. 1,200, 300, 1,200, 300. Agora eu vou falar com você que quer melhorar o seu tempo do 5km. 5km Performance. E se você está correndo 5km para cima de 35 minutos, eu recomendo que você faça o 5K Iniciação. O Performance é para quem está correndo abaixo de 34 minutos e não precisa caminhar, ok? Vão ser 2 km aquecendo, mais 10 tiros de 200 metros forte por 1 minuto parado. E esses 200 metros, cuidado para não fazer tão forte no começo. Deixa a energia para os últimos 3 tiros. E no final dos 10 tiros, corre mais 2 km leve. Agora eu vou falar com 10km Iniciação. É você que já corre 5, mas não chegou no 10 ainda. Chegou a correr 6, 7, mas não está no 10, não conseguiu ainda. A gente vai fazer 4 séries de 2 km leve por 200 metros caminhando. Então já vão dar 8 km no volume total de corrida. E agora o último grupo é o 10km Performance. Esse 10km Performance é para você que corre o 10km em no máximo 1 hora e 8 minutos. Se você correr mais que 1 hora e 8, eu recomendo que você faça o 10km Iniciação, ok? O treino vai ser o seguinte, 2km aquecendo, aí você vai fazer 10 tiros de 300 metros fortes por 1 minuto parado. Faz 300, para 1 minuto, faz 300, para 1 minuto. E guarda energia para os últimos tiros. Não sai muito forte. Pega essa dica. Você do grupo Performance. E do final, mais 2 km leve. Agora, vocês têm lição de casa. E eu peço que vocês façam isso antes de assistir a aula 2. Né? Se vocês estão assistindo e dá tempo de fazer a aula 2, faz, porque na aula 2 é óbvio que vai ter também a lição de casa. Isso aqui é ação. É teoria mais prática. E antes de a gente finalizar esse vídeo, eu quero que você clique no botão embaixo aqui do Facebook, entra na nossa comunidade, posta o seu treino, posta a foto do seu relógio, do seu celular, uma selfie, não sei, mas posta, porque você também é um agente transformador e vai animar as pessoas também a realizar o treino. E eu vou responder, eu vou comentar o seu treino lá, eu vou analisar o seu treino dentro da comunidade do Facebook. É só clicar no botão aqui embaixo e entrar. Você hoje começou o primeiro C dos 3 Cs do compromisso, que é começar. Na aula 2, você vai dar continuidade e é o segundo C, que é continuar. Então, agora é a hora de você empilhar resultado, não deixar para trás ninguém e vão para cima, porque é apenas o começo e eu te espero lá na aula 2. Eu sempre corri, mas daquele jeito. Eu corria. E só corria. Tipo, a doida. Hoje eu faço base de 31, 30 e assim, mantendo. Não é aquele negócio de estar descontrolado. Eu tinha esse problema de estar descontrolada. De ir com tudo assim, nesse 3º quilômetro morrer. Então é uma coisa que não dá trabalho de manter. Você fala assim, não, eu tô bem. De começar bem e terminar bem. Então eu senti que mais do que tempo foi preparo, sabe? Sinto muito bem. Em relação a tudo, não é só sobre meu tempo, mas, por exemplo, eu vou treinar hoje perna, eu treino mais consciente, sabe? Você vê uma diferença no corpo, você vê a diferença na passada, você se sente mais disposto. Então, por exemplo, todo dia eu acordo 6 da manhã e o dia que eu não treino também, porque eu alongo, eu faço as coisas. Então, eu criei uma disciplina em mim que eu nem sei de onde que veio, consigo manter mais a dieta. Então, assim, a corrida, ela me trouxe uma disciplina que eu não esperava. Você começa a prestar atenção quanta gente faz exercício, quanta gente está na rua correndo. É muito legal, assim, você encontra muita gente, mas você vê quanta gente está fazendo atividade física, é muito legal. E eu que era aquela pessoa que não ia correr nunca, que achava lindo os outros correrem, agora sou aquela que corre também. Você vinha de uma inatividade física, nunca tinha corrido, e aí agora você, por exemplo, depois de menos de 1 ano, você já estava se preocupando da sua semana pré-desafio, né? Desafio pessoal. Sim. Então, olha a mudança mental que aconteceu em você. E de lá para cá, de quando Legal. eu comecei até para cá, são 15 quilos a menos. E assim... É muita coisa. E não faço sacrifício nenhum. Eu como, eu saio, eu bebo, mas com certeza minha saúde é outra. Eu não me enxergava com 15 quilos a mais, porque a vida vai te levando e vai deixando. Hoje em dia eu faço de tudo,
mas com muita qualidade de vida. E isso começou com a corrida. Acho que você tem que dar um pontapé inicial. Quanto mais pessoas vierem para a corrida, independente de como vierem, Isso aí. tem que vir, porque Tem que vir. vale a pena. Eu não acreditava, tá? Eu conto que era tudo mentira. Como é que a pessoa gosta de correr? Gosta. Tem que experimentar, né, Nath? Tem que experimentar. A tal da endorfina é fogo. É fogo, né? Eu cheguei na corrida ao acaso e pratiquei mais ou menos um ano. Eu posso dizer assim, autodidata, né? Correndo, sem meta, sem um objetivo. Nesses 3 anos de corrida, o primeiro 1 ano e meio, basicamente, né? Foi um ano que foi ali que eu estagnei. Eu vi que eu corria por 5 quilômetros tantos minutos, por 10 quilômetros tantos minutos, e ali eu percebi que eu não ia evoluir. E eu fui meio ousado, já comecei nos 5 quilômetros, né? Com o tempo, né, eu comecei a descobrir, né, que correu 3 quilômetros... É pancada. Adriano, sabe? me tira uma curiosidade. Esses 5 quilômetros foi para quanto tempo, você lembra? Foi para 25 e alguns segundos. Assim, deu na casa do 25. E eu te confesso, né, Nilson, aquela alegria da primeira prova realizada, demais. Primeira prova terminada, porque nessa época 5 quilômetros era um esforço muito grande. Era um esforço, uma percepção de esforço muito grande, né? 3 anos depois, né? Sim. Quanto que foi o tempo, Adriano? Fala pra galera aí. Foi de 19 minutos e 39. Deu um pace de 3,55. De 3 minutos e 55 segundos por quilômetro. Talvez algumas pessoas estão pensando, mas 6 minutos em 3 anos? Isso não é evolução, Adriano. Quem não corre ou quem não está adaptado, olham 6 minutos... Quem conhece o esporte, né? Quem não conhece o esporte. Isso, falam que não é nada, mas a gente sabe que por exemplo, um masculino quebrar a barreira dos 4 por quilômetro, do pace de 4, é muito difícil e é um seleto grupo que faz. Então, o Adriano é legal falar porque ele sofreu o processo também. Pessoas que tentam pular etapas, mas não tem atalho. Corrida não tem atalho. Não tem atalho. É um degrau de cada vez, é quilômetro a quilômetro vencido, suado. Isso.